Eu venho a essa tribuna abordar um assunto que, por certo, será tratado nessa sessão, se assim permitir os senhores parlamentares, se entender o presidente, que é de suma importância para o trabalhador. Eu venho tratar desse um tema de fundamental importância para os trabalhadores brasileiros. O PLS 392 de 2016, de minha autoria, que permite, senhora presidente, permite ao trabalhador, ao pedir demissão, sacar integralmente o Fundo de Garantia, o FGTS. Trata-se de uma justa inovação de extenso alcance social. Por quê? Porque isso já deveria fazer parte da nossa legislação. Em primeiro lugar, no tocante ao mérito da proposta. É chegada a hora e o momento de nós entendermos que o trabalhador quer dar um basta nisso. É a ideia equivocada de que o trabalhador, de que o trabalhador deve ser tutelado pelo Estado e decidir o próprio trabalhador, como ele quer investir os seus próprios recursos. E o Fundo de Garantia é do trabalhador. Pensar que o Estado deve tutelar o trabalhador, senhora presidente, é descrer na capacidade dos cidadãos decidirem, tomar as suas decisões como bem prover. Até mesmo o direito de gastar mal. Se ele quiser, ele pega o dinheiro e gasta como entender. E ele deve ser respeitado com suas iniciativas. Vamos questionar que, diante de tantos escândalos e com dinheiro público, o Fundo de Garantia também não ficou longe disso, né? Nos últimos anos, a gente pode até perguntar, senador Eumano, quem é o pior gastador? Se é o governo ou se é o contribuinte. Porque, volta e meia, nós temos discussões de que maneira foi utilizado o FGTS. Observe também o exemplo que nós vamos citar aqui do Bolsa Família. Em vez da prática clientelista anterior de distribuir o bem ou o serviço, o programa transferiu ao cidadão o direito de investir seu dinheiro, como bem entender. O Fundo de Garantia, eu já reafirmei, falei e já ouvi inúmeros discursos em vários sindicatos, associações e manifestações públicas, é do trabalhador. Nós estamos tentando fazer esse país sair de uma crise enorme e ainda estamos discutindo quem é que deve tomar conta do dinheiro do trabalhador. O trabalhador quer decidir como vai gastar e o governo quer continuar tutelando o recurso do trabalhador. Então, senhora presidente, senhores senadores, ninguém sabe melhor o que fazer com seus próprios recursos do que o seu proprietário, que é o legítimo dono desse dinheiro. Mais legítimo ainda, quando todos sabemos que a rentabilidade das contas do Fundo de Garantia, composta por TR mais 3% ao ano, tem permanecido abaixo mesmo de investimentos mais conservadores, tais como até a poupança, e não tem sequer reposto para o trabalhador as perdas inflacionárias. Mas, no entanto, com ele se especula no mercado imobiliário, em ações e tudo mais que é feito com esse recurso, sem que o trabalhador possa dizer que ele não quer mais isso. Somente quando o empregador toma a iniciativa de terminar o contrato de trabalho sem justa causa, é que o empregado pode fazer o saque em sua conta. E quantas vezes isso se dá de uma maneira tão pouco nobre? Relevante também é reconhecer que quando o trabalhador se demite, nem sempre toma essa decisão por livre escolha. Muitas vezes são precárias as condições de trabalho, os atrasos do salário, o desejo de buscar novos desafios, as urgências, até em face de um tratamento médico, o desejo de se tornar empreendedor, sair da vida de empregado, salariado, para que ele possa buscar outros caminhos, até mesmo o intuito de reformar, ampliar sua casa, é justificativa plenamente válida para que se possa usar o Fundo de Garantia. Eu insisto nisso. O trabalhador não precisa justificar sua decisão, pois o dinheiro do Fundo de Garantia é do trabalhador.
Algumas críticas ao projeto sugerem um absurdo, que haveria o risco de que muitos se demitissem para ter acesso ao Fundo de Garantia. Tratam o trabalhador como se ele não tivesse capacidade de refletir, de estar se colocando dentro da sua realidade. Esse argumento não se sustenta, senadores, pois parte do pressuposto de que o empregado não é um ser racional. Pelo contrário, que ele vai preferir sacar todo o Fundo de Garantia do que manter o emprego. Isso no momento em que o país passa por grave crise econômica e o emprego continua escasso. E não é assim como argumentam, senhoras e senhores senadores, porque, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o número de empregados que pediram demissão caiu de 5.788.000 em 2013 para 2.999.000 em 2017. Além disso, tem uma coisa que a gente precisa frisar. A principal causa do desligamento em todas as regiões do país é a demissão sem justa causa. Vamos tomar como base, por exemplo, 2017. Foram 8.558.767 demissões sem justa causa, contra 2.999.012 dos que pediram desligamento. Ou seja, o número dos demitidos sem justa causa foi 35% maior. Por outro lado, no que tange à saúde financeira, o Fundo de Garantia, o FGTS, registrou em 2016 lucro de 14,55 bilhões, o maior de sua história, segundo o portal do governo federal, elevando o patrimônio líquido do fundo para 92 bilhões de reais, contra 90 bilhões em 2015. Entre 2012 e 2016, o patrimônio líquido do Fundo de Garantia cresceu 77%, senador Armando, conforme levantamento da consultoria legislativa desta Casa. Portanto, senhora presidente, é uma falácia dizer que o PLS, da nossa autoria, colocaria o Fundo de Garantia em risco ou que provocaria um colapso no sistema financeiro de habitação. Se isso fosse verdade, mais um fato a se contestar, o fundo não teria resistido aos 34 bilhões e meio de reais que foram liberados de contas inativas e que injetaram recursos na economia, cujo impacto positivo no PIB foi de 0,61 ponto percentual, de acordo com o Ministério do Planejamento. A iniciativa, como todos sabem, foi do presidente Michel Temer. Outro grande equívoco é o de que essa proposição poderia prejudicar projetos sociais que favorecem a população de baixa renda. Os recursos do Fundo de Garantia, do ponto de vista dos programas sociais, têm impacto basicamente em 3 áreas: o saneamento, a infraestrutura urbana e a habitação. Também aqui não há o que se preocupar com os dados, basta ver os números oficiais, os dados que estão expostos. Em 2016, dos 60,1 bilhões de reais do Fundo de Garantia, senador Eumano, destinados a financiamentos, somente 612 milhões foram aplicados em saneamento básico e infraestrutura urbana. Ou seja, algo em torno de 1% apenas. Entre os programas sociais na área habitacional, o que mais afeta a população de baixa renda é o da Minha Casa Minha Vida. Mas como é sabido por todos, os recursos da Minha Casa Minha Vida, que atendem as famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800, são provenientes do Orçamento Geral da União e não do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Além disso, o orçamento do Minha Casa Minha Vida, senador Randolph, proveniente do Fundo de Garantia, tem se retraído há 2 anos. O número de financiamento foi reduzido de 319 mil em 2014 para 274 mil em 2016. E em 2017 foram 170 mil unidades, 13,5% do projetado pelo governo. Dessa forma, a conclusão óbvia é que não será o PLS 392 quem irá interromper a concessão de financiamento do Minha Casa Minha Vida. Portanto, senhoras e senhores senadores,
Eu creio que consegui demonstrar, com todos esses dados, não com base nas minhas convicções pessoais, mas pelos números apurados e divulgados pelo próprio governo federal e pela imprensa e pela consultoria legislativa dessa casa, que o projeto que apresentei, permitindo o saque de fundo de garantia do trabalhador que pede demissão, não produzirá risco algum para o fundo, nem para os programas sociais lastreados nos recursos do fundo de garantia. Mas, senhora presidente, se tivesse eu alguma dúvida, ela seria totalmente dissipada pela enxurrada de manifestações que recebemos nessa casa, recebi no meu gabinete. Permita-me, concluindo, senhora presidente, ler alguns e-mails de cidadãs e cidadãos pedindo que o Senado aprove esse projeto. Vou ler algumas das cartas que chegaram às minhas mãos. A Rita Mara escreveu que pediam demissão como auxiliar de limpeza porque formou-se como técnica de enfermagem. A Rita está com o FGTS retido porque quis investir na própria carreira profissional. O Ricardo mandou e-mail 16/8/18 relatando que pediu demissão em janeiro de 2016 para empreender um próprio negócio. Ou seja, o Ricardo quer produzir, quer gerar renda e, quem sabe, empregos. Ouço as palavras do Anderson, em 24/9/18. Estou desempregada há quase 2 anos. Se não morasse com meus pais, não sei o que seria de mim. Hélio, de São Francisco, Minas Gerais, em e-mail, como muitos brasileiros que estão endividados, já vou concluir, senhor presidente. Trabalhei no Banco do Brasil por quase 30 anos e aderi em 2016 a um programa de demissão por estar já bastante cansado, estressado e por acreditar que era hora de seguir outro caminho. Acontece que, devido a essa crise pela qual passa a nação brasileira, acabei me endividando e necessitava muito sacar o saldo do fundo de garantia para equilibrar esses compromissos financeiros. Jéssica, de 21 anos, moradora de Nova Friburgo, escreveu em 28/9, é que estou desempregada há 1 ano, passando muitos apertos. Precisa do seu fundo de garantia. O Anderson, do Rio de Janeiro, tem um fundo de garantia bem alto, porém estou afundado em dívida, não aguento mais receber ligação de cobrança. Queria receber o fundo de garantia para pagar todas as dívidas. Por favor, me oriente. Esse é o apelo de Anderson. Daniele, que faz um apelo. Meu nome é Daniele. Trabalhei 3 anos e 3 meses numa empresa. Meu fundo de garantia está retido, eu preciso sacar. Meu pai está doente, não tenho renda mensal. Me ajude. Tudo que nós estamos fazendo. Tem mais vários e-mails de pessoas que têm 28 mil retido e tem uma dívida de 15 mil. Poderia recomeçar a sua vida, se reorganizar. Como que o Fundo de Garantia poderia resolver a situação de milhares e milhões de brasileiros? E fica simplesmente, às vezes, com o nome sujo, com constrangimento de não se sentir dono da sua própria conta. Foi o que escreveu o Márcio. Alguém duvida que o pedido dele é justo? Essa casa sabe que precisa votar. É completo, é justa, é humano sentir que agora temos que tomar uma decisão. Então, pedimos, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que apoiem esse projeto na tarde de hoje. Façamos com que ele seja votado. E quero dizer que não tenham receio de consequências desse projeto. Ao contrário, eles estão atendendo o anseio da população e dos trabalhadores. Eu quero dizer que eu jamais defenderia um projeto se tivesse receio de que sua aprovação poderia, de algum modo, prejudicar os trabalhadores desse país. É por isso que peço o apoio indispensável para a aprovação do PLS 392. Eu tenho muita convicção, e creio que essa casa todos têm, de que vai contribuir para aliviar, em parte, o pesado fardo que os trabalhadores e trabalhadoras têm que carregar. E torno a repetir, o fundo de garantia do trabalhador por tempo de serviço é do trabalhador. É do trabalhador. Vamos colocar isso em mente. E pergunte a algum trabalhador no seu caminho o que é que ele pensa, o que é que ele acha desse projeto e da necessidade de sua aprovação. Agradeço, senhora presidente.